com as consequências desta operação no Rio de Janeiro no início desta semana. Na semana que vem, na terça-feira, a Justiça Eleitoral vai julgar justamente uma cassação do governador Cláudio Castro. A Janaína Camela que tem as informações. Janaína, qual é a expectativa? Esse julgamento já estava agendado ou essa agenda veio justamente após esta operação no Rio de Janeiro? Pois é, Bruno. Só para explicar bem rapidinho, é um recurso da Procuradoria-Geral Eleitoral contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que no ano passado, lá em maio do ano passado, absolveu Cláudio Castro dos crimes de abuso de poder político e abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ok, ele foi absolvido em maio, logo depois a Procuradoria-Geral Eleitoral entrou com esse recurso no TSE. Apresentou esse recurso em novembro do ano passado. E só agora, por coincidência, em meio a toda a mega operação no Rio de Janeiro, esse recurso foi pautado. Foi pautado exatamente ontem, Bruno, um dia depois da mega operação. Quem é responsável por pautar os julgamentos no colegiado, né? A gente sabe ali nos tribunais superiores, é o presidente do colegiado ali, da corte, né? No caso do TSE, é a ministra Carmen Lúcia. Quem é o relator desse recurso, relatora desse recurso é a ministra Isabel Galotti. Agora, só para explicar esse caso rapidamente contra Cláudio Castro na Justiça Eleitoral, ele é acusado de criar cargos públicos temporários nas eleições de 2022 para obter vantagens para conseguir ser reeleito. Esses cargos públicos teriam sido criados por meio da CAPERJ, que é a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e também por meio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Teriam sido centenas de cargos, viu, Bruno? E foi um caso que ficou conhecido como folha de pagamentos secretas. Além do governador Cláudio Castro, foram absolvidos pelo TRE no ano passado o atual vice-governador, que é o Tiago Pampolha, o atual presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o Rodrigo Bacelar. Na época também, deputados estaduais, federais, secretários estaduais também foram absolvidos. Então, a Procuradoria-Geral Eleitoral pede a cassação, né? Entra com esse recurso contra essa decisão, pedindo a cassação do governador Cláudio Castro, do vice dele e do presidente da ALERJ. O presidente também, o ex-presidente da CAPERJ, que é o Gabriel Rodrigues Lopes, também é alvo aí desse recurso. A Procuradoria alega o seguinte, que há provas no processo reconhecendo a prática de abuso de poder político e econômico por parte ali da cúpula do Rio de Janeiro, com gravidade, nas palavras ali da PGE, nessa acusação, Bruno, com gravidade suficiente para duvidar da legitimidade do pleito que reelegeu o governador Cláudio Castro. Então, só destacando, foi um recurso apresentado ainda no ano passado, né? Tem quase um ano atrás, e só agora ele foi pautado pela presidente do TSE, Carmen Lúcia, um dia depois da mega operação no Rio de Janeiro, marcado então para o dia 4 agora de novembro, que é terça-feira que vem. O colegiado, então, ali a Suprema Corte Eleitoral vai julgar esse recurso pedindo a cassação de Cláudio Castro. Mas, Bruno, Janaína Camelo volta já com outras informações. Seguimos ao vivo aqui na Jovem Pan. Obrigado pelas informações. Vamos então analisar essa história, essa indicação, agendamento de um julgamento, um recurso sobre o governador que está no centro dessas discussões, Henrique Kriegner. A gente ouviu hoje ainda a fala de Luiz Augusto Durso numa análise de uma reação do Congresso Nacional somente em assuntos que geram uma repercussão, ou seja, esse imediatismo sobre o que está no centro das discussões. E agora a gente vê a Justiça Eleitoral agendando, então, esse recurso de um julgamento do governador Cláudio Castro. É uma coincidência ou, de fato, havia uma necessidade com urgência dessa análise? Não tem nenhum dos dois, na verdade. Não é coincidência e não havia necessidade da urgência. O que nós estamos vendo é que todo mundo luta com as armas que tem. Quando a gente fala e percebe que o crime organizado ele já está muito para além das comunidades, muito para além dos poderes locais, e ele chega já na alta cúpula
dos poderes do Brasil, e aí eu falo o judiciário, o legislativo e o executivo, é dessa maneira que você encontra a manifestação, uma vez que ele é ferido ou que o seu domínio é ameaçado. É nesse momento, quando eles começam, por exemplo, a suscitar questões aí, argumentos, na verdade, instrumentos que são legítimos, que são legais, mas num tempo bastante oportuno. O governador Cláudio Castro, e aí a gente, aqui de maneira alguma, eu estou colocando um cheque em branco para que ele possa fazer o que quiser, da maneira que quiser, só porque está combatendo o crime organizado. O Brasil tem leis, essas leis precisam ser respeitadas, independente da intenção ou mesmo daquilo que determinado político conquistar ou não. Mas o governador Cláudio Castro, ele tocou num vespeiro. E esse vespeiro vai vir contra ele não só na questão da segurança, vai vir de todas as outras maneiras. E onde o crime tiver porta aberta para ditar as cartas, ele vai suscitar elementos, inclusive jurídicos, se forem necessários. E, Durso, me parece também um pouco de guerra política, né? Porque até uma semana a gente só falava de Lula, de Trump, de tarifa, aumentando a popularidade do presidente, aí estoura essa situação do Rio de Janeiro, vira todo mundo falando agora de Cláudio Castro. Me parece também uma forma de tentar inverter a narrativa? Sem dúvida nenhuma, né, Márcia? A gente vive das grandes notícias semanais. E aí, isso politicamente interessa a muitos, principalmente aqueles que estão envolvidos na notícia anterior. É absurdo, né? Já vê pedido de prisão, né? Qual é a prova que daria base para esse pedido de prisão? Nós termos mais de 100 pessoas mortas, isto mostra que a operação resultou em muitas mortes, né? O número de ser a operação mais letal imediatamente chama atenção, mas precisa entender por que essas pessoas morreram, quais foram as razões, se houve abuso ou não, se houve indivíduo que tomou tiro pelas costas quando já estava de alguma forma preso, né? Já tinha sido ali de alguma forma desarmado. Isso tem que ser avaliado. Até agora não há esse tipo de prova, não há esse tipo de conteúdo, não há nada. Isso está só começando. Então, para se ter a responsabilidade do agente público, tem que comprovar que houve o abuso, tem que comprovar que, por exemplo, ele teria dado uma ordem para a polícia, para matar, pode matar, não tenham piedade, ou que ele realmente teria, de alguma forma, colaborado com essa conduta. Não há prova nenhuma de relação a abuso por parte do governador. Ele tem responsabilidade sobre a operação, sim, mas, sem dúvida nenhuma, isso também, se ele não tiver intenções de que a operação saia por esta linha, né, e que, de fato, foi uma questão de conflito, não haveria responsabilidade. Poderia haver até responsabilidade do agente público, que seria o policial que diretamente cometeu algum abuso, se ele existir. E essas respostas virão com as investigações e já estão pedindo a prisão dele. Então a gente tem que esperar um pouco, tem que ter as investigações. Após as investigações, isso tem relatório final, vai para o Ministério Público, é possível termos acesso e aí sim pode-se pedir a responsabilidade daqueles que eventualmente erraram. Mas pode ser que ninguém tem errado, pode ser que realmente houve um conflito grande e que o policial agiu em legítima defesa. Não é porque tem um tiro pelas costas que isso comprova que o indivíduo não tinha a capacidade de reagir. Às vezes ele estava armado ali, se rastejando e trocando tiro. Não é por isso que a gente conclui determinados abusos. É pelo o exame de corpo de delito, o resultado do ML, é o resultado da investigação criminal. É isso que a gente tem que esperar antes de se aproveitar politicamente só para protocolar um pedido lá de investigação ou de prisão para dizer, fui eu que pedi ou estamos pedindo. Isso não faz bem para a democracia.